A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2024, a lição 7. A lição 7 que tem o tema O Ministério da Igreja. Primeiro trimestre de 2024, como você já sabe, tem o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Porque a vocação da igreja no mundo é o quê? Pregar o evangelho, pregar as boas novas de salvação. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. A você, muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos, comentando, para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. A você, muito obrigado por estar aqui junto conosco. Para mim é um prazer ter você aqui. Se estiver gostando do conteúdo, indique nosso canal para mais alguém. E você que chegou aqui através do vídeo, que tipo de vaso você é, em breve estaremos publicando mais um vídeo falando a respeito de vaso, né? Vasos de honra. Esse provavelmente será o título, né, desse vídeo. Aguarde que vai ter outro vídeo sobre vaso. Quero também agradecer a você que se inscreveu, que não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que nós possamos chegar a 800 inscritos no canal. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, que tem como epígrafe a instituição dos diáconos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja que houve um problema, né? Mas os discípulos se reuniram, né, para instituir homens para esse negócio e eles continuar perseverando na oração e na palavra, diz no versículo 4. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Veja que até os sacerdotes estavam obedecendo à fé. E o número de discípulos cresceu. Por quê? Porque eles viram que houve um problema. Mas os discípulos se reuniram e constituíram homens para fazer aquele serviço, enquanto eles se dedicaram à oração e à ministração da palavra, né? Porque quando tem um problema, o que é que vai acontecer? Tem que ter uma reunião para resolver o problema e não deixar o problema de mão, né? Porque se ele tivesse deixado o problema de mão, né, fosse empurrando com a barriga, aí o problema ia aumentar. Mas não, eles se reuniram, convocaram 7 varões, homens cheios de Espírito Santo e de boa reputação, oraram e puseram a mão sobre ele e deixaram ele em cargo desse trabalho, de servir, né, as viúvas, de servir aos necessitados, de procurar suprir a necessidade daqueles que estavam precisando, enquanto eles estavam dedicados na oração e na palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 a 7, diz assim: Diante do conflito, os apóstolos reconheceram a gravidade da situação e agiram com discernimento. Veja que eles agiram com discernimento. Em vez de minimizar o problema, convocaram a igreja e procuraram uma solução sábia e justa, que envolvia a escolha de 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar da distribuição de alimentos. Sabe? Eles não procuraram minimizar, não. Eles se reuniram, né, e elegeram 7 homens, 7 varões cheios do Espírito Santo, né, para cuidar da distribuição dos alimentos. Que a questão toda foi essa, que as viúvas não estavam sendo, né, assistidas com os alimentos. E houve aquela murmuração por parte de quem? Por parte dos gregos contra os hebreus. Aí eles olharam, se reuniram
pediram o discernimento do Espírito Santo, né? E elegeram 7 homens, 7 varões, cheios do Espírito Santo para fazer aquele trabalho. E eles continuaram orando e ministrando a palavra. Por quê? Porque se ele tivesse deixado, como eu disse, de lado, tentasse minimizar, o problema ia aumentar. Quando se há um problema, tem que ser uma reunião por parte do conselho da igreja, ou senão por parte de todos os irmãos, para tentar resolver o problema. E foi isso que os apóstolos fizeram, direcionado pelo Espírito Santo. Né? Moisés estava ali com um problema também. E o sogro de Moisés disse aqui, olha, procura distribuir o trabalho, procura homens de cada tribo, e foi isso que ele fez. E o trabalho estava muito pesado para ele. E eu estava tendo problema também. E o problema lá foi resolvido. E agora, na igreja primitiva, da mesma forma, estava tendo um problema. Mas houve uma reunião, houve oração e direcionamento de quem? Do Espírito Santo, que isso deve ser feito. Quando se vê um problema, devemos orar e pedir um discernimento do Espírito Santo para que o problema seja resolvido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e não direcionado pela nossa própria vontade, que pode ser que tudo, né, não dê certo. Mas como ele foi direcionado pelo Espírito Santo, veja que deu tudo certo. E todos se alegraram. E o número de discípulos cresceram, que até os sacerdotes obedeciam à fé. Por quê? Porque eles viram que houve uma reunião, que houve um acerto, né? E terminou o problema sendo resolvido da melhor maneira possível, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Onde houver um problema, orar e pedir um direcionamento do Espírito Santo de Deus para que o problema seja resolvido, como foi na igreja primitiva. Amém?